Oi, gente! E aí vamos começar nossa terceira aula desse primeiro módulo e também a última aula desse primeiro módulo que trata de noções preliminares de economia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem da economia, como que você vai entender essa matéria. Essa matéria é diferente das demais que você estuda para o concurso do Rio Branco e talvez este seja justamente um dos maiores desafios que os candidatos têm. Porque quem tenta o concurso da diplomacia, em geral, já tem alguma afinidade com temas de política internacional, portanto, a parte de economia internacional talvez seja mais interessante para você. Costuma ter afinidade com idiomas, né, com a parte de português, com a parte dos idiomas, o inglês, o francês, o espanhol, e gosta bastante de história. Em geral, esse é o perfil que eu encontro dos alunos. Agora, a economia ela tem uma linguagem própria, ela utiliza alguns elementos, algumas ferramentas que as outras disciplinas do concurso não usam. Por exemplo, vamos fazer uso de matemática, vamos usar alguns gráficos, vamos lembrar funções, vamos usar contabilidade, outra matéria que ninguém gosta, né? Que quem é da área de diplomacia em geral não gosta, mas a gente usa contabilidade, macroeconomia, contabilidade social, tá? Contabilidade do PIB, né? A contagem do produto interno bruto. E então a gente precisa se acostumar com essa linguagem. O que acontece muitas vezes é que na produção de questões discursivas, os alunos acabam fazendo provas de política internacional, de geografia, de história, de tudo, menos de economia. Então a gente precisa se habituar com os termos e a linguagem própria. Então você precisa agora vestir a sua roupa de economista, pensar como economista, mesmo que não seja, e agir como tal, tá? Então são alguns elementos que nós vamos utilizar para fazer um bom estudo de economia. O primeiro é a modelagem, o uso dos modelos econômicos. Você vai ver que a economia, para você explicar o funcionamento da economia, você vai precisar da ajuda de algumas teorias, né, de alguns modelos econômicos que servem mais ou menos como as maquetes na arquitetura, servem mais ou menos como os protótipos, tá, na engenharia. A modelagem para nós, ela serve também como uma simplificação, como uma forma de descrever o funcionamento de variáveis. Hoje mesmo falaremos sobre isso um pouquinho. A ferramenta da matemática, você não precisa se apavorar, é pouquíssimo que a gente usa na prova, pouquíssimo. Você vai precisar ter uma breve noção de álgebra, álgebra, por favor, continhas básicas, né? A gente vai usar alguma coisa aí de frações para calcular elasticidades. Vamos utilizar noções de gráfico, tá? Alguma coisa aí de funções de primeiro grau, segundo grau, alguma coisinha. E vamos utilizar uma introduçãozinha mínima de cálculo diferencial, de derivadas, mas muito pouquinho, não se preocupe. Quando cair, quando chegar, a gente faz uma revisão, tá? Muitos nem conhecem, nunca estudaram isso, não se preocupe. Na hora certa, a gente ensina os macetes necessários para a prova, tá? A outra linguagem do economista é a análise de conjuntura, é avaliar todos os agregados relevantes para você entender como que está a saúde de determinada economia. Por exemplo, hoje, como é que está o Brasil? Como é que está a economia brasileira? Hoje a economia brasileira está um caos, está problemática, está em recessão. Então, para que você analise isso sem ser simplesmente um falador, né, como uma boa parte dos seus amigos, né, provavelmente seus conhecidos, que têm contas em redes sociais, devem ter análises muito sábias e profundas sobre a conjuntura. Todos nós temos pelo menos uma meia dúzia de amigos que viaja na maionese e fala sempre com muita ira, né? Agora, o que você vai aprender a ter aqui é desenvolver um pensamento, não vou dizer um pensamento crítico, porque não é a nossa função como economistas, é muito mais talvez a função de um historiador, mas para nós o nosso pensamento é técnico, é analítico, é isso que a gente faz, você vai descrever uma situação. Você vai ver, olha, o Brasil está com problemas, tá? Estamos em recessão e os motivos são os seguintes. Aí você vai colocando déficit fiscal, são problemas assim, problemas assado. Usamos pouco, inclusive, a explicação política da coisa. Você fala, menciona, mas não dá muita ênfase. Vocês vão ver, se estudarem as provas passadas e as respostas passadas, que a ênfase se dá no uso de modelos e explicações teóricas e até mesmo leituras de análise conjuntural, mas sempre com um viés teórico, com um viés técnico. É como se você fosse um parecerista
do governo, mas você não fosse um político, entende? Se você fosse alguém do governo hoje, você não seria um senador ou um deputado escrevendo sobre um projeto. Você seria um técnico, um analista do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, e você estudaria uma situação, pesquisaria sobre ela e faria um parecer técnico, não um parecer emotivo, tá bom? Então você tem que transferir isso para a prova. O que a banca quer, o que o examinador procura de você é um conhecimento teórico e não uma posição política definida. Tenha isso em mente o tempo todo. É necessário, então, distinguir um analista de um conselheiro do governo. Você não é um conselheiro, você não vai dizer qual é o melhor modelo, se os clássicos pensam melhor do que os keynesianos, se a revolução keynesiana não serve mais para hoje, se o modelo ISLM é ultrapassado. Nada disso está sendo perguntado para você e não será perguntado, tá? Você não é chamado a dar conselhos, dificilmente a prova possa viesar para esse lado. Talvez no final ela possa dizer, você é um conselheiro, diga o que você faria neste caso. Mesmo assim, mesmo que a prova chegasse ao ponto de dizer que, olha, você sugerir uma situação, você é um conselheiro do governo, diga o que você faria nessa situação, ainda assim você teria que elaborar sua resposta com base em um conhecimento teórico. E contexto importante, né, contextualização do problema, mas é diferente, tá? Aqui na economia teórica, a nossa contextualização ela é muito mais importante em economia internacional, quando estivermos tratando de casos concretos, ao passo que estudos de teoria exigem muito mais uma contextualização em termos de modelo, ou seja, as hipóteses do modelo, as condições para que ele funcione, as variáveis envolvidas e os resultados. Isso é mais relevante do que uma viagem na maionese sobre como está o governo interino, o governo já não mais interino, já efetivo e assim por diante, tá? Vamos começar então a entrar numa caverna aqui chamada modelagem, tá? Os modelos econômicos, o que são, para que eles servem, como eles se vestem, o que eles comem, né? De vez em quando a gente tem essas perguntas nas redes, é engraçado, né? Enfim, modelos econômicos. Para começar, o que são? Modelos são a representação das principais características dos componentes de uma teoria. São simplificações da realidade. Então entenda isso bem. Modelos são a representação das principais características de uma teoria. O modelo em si, ele não traz a totalidade da teoria. Ele apenas apresenta aquilo que a teoria tem de essencial, tá? As suas características centrais, os seus componentes. Sendo que a teoria, e portanto o modelo muito mais, são simplificações da realidade. Os modelos são considerados esqueletos, são uma representação, mas não fidedigna, é uma representação esquemática, grosseira, tá? É como eu falei, é como uma maquete. Lógico que na hora de fazer um planejamento urbano e vai fazer uma maquete a respeito da nova malha, né, da engenharia de tráfego, o que seja, você vai fazer uma simplificação na maquete. Você não vai colocar todas as pessoinhas, todos os carrinhos, todos os predinhos, você vai colocar talvez algumas pessoinhas, alguns carrinhos que já dão uma noção suficiente para que os técnicos possam tomar suas decisões. E assim também são os modelos. Eles são representações simples, grosseiras, tá? São esquemas. Os principais aspectos que merecem, né, um estudo mais aprofundado são selecionados. Vou dar um exemplo para você, porque eu acho que está fácil pensar numa maquete, né? Mas pensar isso em economia, vamos para um exemplo. Quando eu quero, por exemplo, compreender o comportamento da variável consumo. Consumo é uma variável da economia. Consumo é algo que nós estudamos em economia, como ela se comporta. Se na medicina você estuda como que é o funcionamento do coração, e para isso você vai precisar entender o sistema circulatório, na economia, né, você quer saber o funcionamento do consumo, e para isso você precisa entender o funcionamento do mercado de bens e serviços. Tá? Uma analogia meio forçada, mas acho que deu para captar. Então você vai selecionar quais são os aspectos relativos ao consumo que são mais relevantes. Por exemplo, o que é mais relevante na hora de você ir no mercado e você fazer sua compra? O que determina quanto o seu carrinho estará cheio? Várias coisas. Essa é a primeira é o preço dos bens.
E talvez no mesmo nível, até acima dele, dependendo, a renda, quanto dinheiro você tem para gastar, tá? Então, se você tem pouco dinheiro, vai fazer poucas compras. Se os preços estiverem muito elevados, talvez você compre pouco, só aquilo que é urgente mesmo. Certamente essas são as variáveis que mais influenciam no consumo. Mas é certo que existem várias outras variáveis que também influenciam, como por exemplo, se está muito frio. Se está muito frio, você não vai consumir sorvete, por exemplo. Alguns vão, eu sei, mas o consumidor geral não vai consumir, vai preferir uma sopa quentinha, alguma coisa apropriada, tá? Ou se você está apaixonado, talvez você gaste seu dinheiro da forma mais boba possível. Em vez de comprar arroz e feijão para casa, você compra uma caixa de bombons para a sua digníssima. E assim vai, né? Assim você tem várias outras variáveis que influenciam no seu comportamento. Mas quando você vai tomar o comportamento do consumidor como um todo, tá? Você considera bom, o que mais influencia o consumo agregado, o consumo de todas as pessoas, é a renda que elas dispõem, a restrição de renda que elas têm. Às vezes elas têm R$1.000 na conta, mas só pode gastar 200 por algum motivo. E também o preço dos bens. Então nós vamos selecionar estes dois itens que explicam melhor o funcionamento do consumo para então criar uma regra de comportamento, uma equação que defina como que o consumo se comporta. Essa equação não vai ser feita de números, tá? Ela só pode ser feita de números quando você tem um caso concreto. Mas como queremos maquetes, como queremos representações grosseiras, nós não vamos utilizar números para descrever o consumo. Nós faremos apenas relações positivas ou negativas. Explico. Se a sua renda aumentar, o que você vai fazer com o consumo de bens de maneira geral? Minha renda aumenta, de maneira geral, eu vou consumir mais. Opa, achamos uma regra geral. Isso significa que o consumo e a renda têm uma relação positiva. É só isso que nós queremos saber, tá? Ótimo, então eu tenho um consumo, vamos colocar um C, eu tenho uma renda, e elas variam na mesma direção, certo? E preços? Bom, se os preços aumentarem, eu vou consumir menos. Então, eu tenho aqui uma outra relação importante. E a partir dessas relações, nós vamos desenhar alguns esquemas. Aqui no nosso caso serão gráficos bidirecionais, serão bidimensionais, não bidirecionais, bidimensionais, que vão relacionar então o consumo com a renda e com os preços, tá? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, a quantidade consumida e a renda, quanto maior for a renda, maior será a quantidade consumida. Então, nós vamos ter uma relação positiva. Maior a renda, maior a quantidade. Maior a renda, maior a quantidade. Maior a renda, maior a quantidade. Certo? Muito bem. Vamos apagar essa meleca. Vocês entendem? Então, nós vamos começar a trabalhar a economia assim, através de simplificações, através de representações gráficas que nos mostram o comportamento. Michele, para que isso tudo? Porque quando você tiver uma série de maquetes prontas ou uma série de entendimentos sobre o funcionamento geral, você consegue tomar decisões de política econômica, por exemplo. Você sabe que se estimular o consumo, você pode, por exemplo, aumentar a renda. É claro que quando você, na nossa analogia com a medicina, quando você está estudando o sistema circulatório lá no ensino médio, você não precisa saber detalhes profundos sobre ele, tá? Porque o seu objetivo é passar no Enem e é passar no vestibular. Então você vai saber mais ou menos o funcionamento. Você conhece mais ou menos o coração, sabe quantas válvulas tem, sabe que ele é dividido aí em quantas partes, você sabe a sua função e sabe que se ele parar de bater, morre, tá? Ele é fundamental para o funcionamento do corpo, sabe que ele pode ser transplantado, sabe que ele pode infartar, você sabe várias coisas já no ensino médio. Quando você vai para a medicina e se aprofunda, você vai começar a descobrir detalhes desse funcionamento, drogas que podem estimular esse funcionamento, podem piorar, remédios, tratamentos, ponte de safena, quando a coisa não vai bem, que tipo de remédio que você propõe para o doente para que aquele sistema volte a funcionar normalmente. E você, no estágio mais avançado de preparação, talvez no seu mestrado, no seu doutorado, na sua residência, você vai estudar doenças raras, você vai estudar manifestações diferentes, você vai estudar aqueles casos assim de exceção. Nossa, isso aqui é um caso único, veja, essa pessoa tem 2 corações, sei lá, estou imaginando situações extremas. E você vai ter muito mais dificuldade de chegar na resposta, porque é um caso único, é um caso raro, certo, gente? Não é assim que funciona? Mesmo que você não seja estudante de medicina, isso é intuitivo. A economia é assim também.
Tá? Economia, sim. Nós vamos estudar primeiro o basicão, o consumo. Bom, ele depende da renda e do preço. Assim, nós fazemos modelos. A partir desse modelo, nós vamos aplicar o caso concreto. Aí você já vai me questionar. Michele, mas no governo Dilma foi usado o modelo de consumo, né, e não sustentou o crescimento. Então, quando a gente estuda que a renda e o consumo são diretamente relacionados, esse modelo está errado. Não, não é que o modelo esteja errado. Ele explica um relacionamento entre variáveis que funciona bem. Agora, assim como você pode se aprofundar na medicina, você também precisa se aprofundar no entendimento da economia. Você vai ver que existem determinadas situações que podem prejudicar o funcionamento desse modelo. Tá? No nosso caso, nós sabemos que o consumo é uma variável que afeta a renda, mas no curto prazo. E não é possível sustentar o modelo de consumo por muito tempo, que foi o que foi tentado fazer no Brasil e não deu certo. Então, a gente precisa também diferenciar a economia em curto e longo prazo. Precisamos também observar que existem outras variáveis que podem influenciar o comportamento desta que não estavam inicialmente consideradas. Tudo bem? Conversamos, viajamos na maionese aqui para que você já comece a desenvolver um pensamento analítico em economia, tá? Bom, feita a pinça, retirado então os principais aspectos que precisam ser estudados, nós vamos considerar que os demais existem, porém são mantidos constantes, tá? Então você vai avaliar o seu coração e você vai dedicar o que pode fazer com que o coração, bonito meu coração, né? Que o coração tenha problemas. Aí você vai fazer o seguinte: bom, o coração pode ter inúmeras doenças, mas nós vamos estudar uma por vez. E para isso nós vamos conhecer aqui as partes do coração, tá? Você vai estudar essa aqui primeiro, só essa aqui. As outras não existem? Não, as outras existem, mas você não está considerando elas agora. Agora você está estudando só esse pedacinho do coração. Também é assim com a economia, gente, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai falar, bom, o consumo, ele depende da renda, tá? De Y, o da renda, certo? Mas e as outras coisas? E o preço que você acabou de falar, que é tão importante? E minha dor de barriga, que vai fazer com que, em vez de eu comprar chocolate, eu compre comida orgânica, tá? E o humor da namorada, que tá de TPM e quer chocolate, e eu preciso levar chocolate para ela, senão o tempo vai fechar lá. Essas coisas todas são consideradas, tá? A gente considera que existem outras influências, porém vamos mantê-las constantes. É como o estudo do coração. Espera, vamos estudar só esse pedaço agora, o resto você tá lá, mas nós não vamos estudar. Então nós vamos considerar que todas essas influências existem, porém estão constantes, elas não vão mudar. Eu quero ver só a relação entre consumo e renda. E só a relação entre consumo e renda é positiva. Se relacionam positivamente. Aí existe um termo aqui, tá? Esse termo, eu acho que é em latim, eu não tenho certeza. Eu acho que é em latim, ceteris paribus. Tá? Ceteris paribus significa tudo o mais constante. Eu estou dizendo que o consumo é uma função positiva da renda, ceteris paribus. O consumo depende da renda de forma positiva, ceteris paribus. Tudo mais que possa influenciar o consumo, eu considero constante. Tá? Bom, antes de eu avançar para os ingredientes aqui dos modelos, é importante também que você entenda que a economia, nós vamos utilizar na microeconomia a chamada análise estático-comparativa, tá? Isso não está no slide, portanto anote aí. Análise estático-comparativa. Análise comparativa é como se fosse uma análise fotográfica, onde você vai avaliar o antes e o depois, tá? Pensa naquele salão de beleza assim que a pessoa chega, né? E ela sai toda, uau, né, supermodelo, fashion, é assim a análise econômica, só que nem sempre o resultado final é essa modelo fashion, às vezes o resultado final é até muito pior. Mas o que nós estudamos é uma situação qualquer, tá? Um choque e uma situação posterior. Por exemplo, esta economia está tendo um crescimento econômico de 2% ao ano, está crescendo assim. Aí vem um choque. Esse choque pode ser o choque do petróleo, choque de preços internacionais, um choque de taxa de juro, pode ser a crise de 2008, tá? Essa crise de 2008, que nós vamos estudar em momento oportuno. Depois desse choque, o que aconteceu? Algumas economias entraram
em queda desse crescimento, algumas inclusive entraram em recessão. Então, nós vamos ter um outro comportamento do PIB. Em vez de crescer, ele vai começar a diminuir, ou até vai ter um crescimento negativo, certo? Então, nós não vamos estudar a trajetória da variável daqui até aqui. Nós não vamos fazer isso em microeconomia. Nós não vamos estudar esse caminho aqui, ó, tá vendo? Porque esse caminho pode ter sido assim, e em geral é assim nos gráficos de PIB. Não é isso que nós vamos estudar em micro. Nós vamos estudar antes, como era antes? Era aqui. O que aconteceu? Um choque. O que aconteceu depois? Ficou aqui, tá? Isso é uma análise estática, fotográfica, comparativa. Eu comparo situações de antes e depois. Para microeconomia, essas situações são, por exemplo, assim, olha, o preço da banana está R$10 o quilo. Quantos quilos de banana são demandados? Bom, a R$10 o quilo, né, são demandadas, vamos colocar aqui uma quantidade, aqui um preço, a R$10 o quilo, são demandados 100 caixas, 100 quilos de banana, tá? Ok, daí houve um choque. O choque é uma situação que muda, por exemplo, a trajetória da variável, né? Então veio um choque e foi uma promoção, certo? O mercado resolveu fazer uma promoção e abaixar o preço para 5, certo? O que vai acontecer diante desse choque, diante dessa queda de preço? Diante dessa queda de preço, os consumidores respondem a incentivos, nós vimos nos princípios, então nós teremos aí um aumento na quantidade demandada para 140. É isso que nós estudamos, certo? É óbvio que houve uma trajetória da variável, de A para B. É lógico que ela saiu daqui e veio para cá. Mas em microeconomia a gente não estuda a trajetória. A gente até fala, houve um movimento ao longo da curva, mas nós não vamos estudar esses meinhos. Nós vamos estudar o antes e o depois, tá? Isso se chama análise estático-comparativa. A análise que estuda o caminho da variável, que estuda todo esse processo aqui, seria uma análise dinâmica. Essa não vai cair no Rio Branco, não precisa se preocupar com ela. Agora vamos então para a primeira parte que mencionamos, que seriam os modelos econômicos, tá? A gente já viu que as teorias são representações da realidade, mas os modelos econômicos, eles têm ingredientes específicos, tá? Ingredientes próprios, os quais você precisa dominar. Esses ingredientes são as variáveis, que já estou falando sobre elas, as constantes, os parâmetros, as equações e as identidades. Vejamos cada um. Variável. Variável é super importante. Você vai usar variável o tempo todo em economia, vai falar sobre ela. Então, entenda o que ela é. Tá? As variáveis são magnitudes, são grandezas econômicas, né, ou matemáticas, que podem assumir diferentes valores. Tá? Variáveis, vamos colocar o M aqui, né, para combinar. Variáveis podem assumir diferentes valores, certo? Nós vamos representar essas magnitudes por uma letra ou por um símbolo. Por exemplo, o consumo, que falamos pela letra C. Eu não vou ficar escrevendo uma função consumo ou igual a renda. Nós vamos representar por uma letra, por exemplo, a renda Y. O valor de uma variável pode ser fixado. Pode ser fixado. Eu posso colocar um modelo qualquer, descrever um comportamento dessa variável. Olha, a variável, o consumo de bananas depende do preço. Aí você pode escrever lá, quantidade de bananas, né, que é a quantidade consumida, é igual a 2 mais 10p, por exemplo, tá? Certo. Então, a gente pode colocar aqui um valor, certo? Um valor aqui, estabelecer, olha, quando o Q, que é uma variável, for 100, tá? Para que se demandem 100 kg de bananas, qual deve ser o preço da banana? Então, eu posso estipular um valor para a variável. E eu faço isso porque, em geral, as equações, os modelos econômicos, eles relacionam pelo menos duas variáveis. Não tem sentido eu falar de uma variável isolada. Eu explico uma variável utilizando outras. Por exemplo, o consumo depende da renda, o consumo depende do preço. Então, muitas vezes eu fixo um valor para uma das variáveis para que eu possa encontrar o valor da outra, como neste exemplo. Tá? Para que a quantidade consumida seja 100, qual será o preço? Tá? Opa, vamos apagar aqui, senão
Então, o modelo econômico, se for construído de forma correta, ele pode ser resolvido, a solução pode ser encontrada quando determinamos o conjunto de variáveis. Se eu colocar, por exemplo, que a quantidade é 100, eu posso encontrar o valor de P. Se eu estabelecer um preço, olha, é um preço de R$10 o quilo. Quantos quilos serão demandados ou consumidos? Então, eu posso encontrar as respostas desse modelo. Então, mais importante do que a resposta do modelo, a aplicação, é a sua construção, tá? Como assim? Né? Por exemplo, na nossa prova, na terceira fase, poderia ser perguntado assim, e já foi perguntado na prova de 2009, se não me engano, qual o nível de produção que maximiza o lucro do monopolista? Tudo isso nós vamos estudar. Quanto que uma empresa, que é um monopólio, precisa produzir para que o seu lucro seja máximo? Isso é uma pergunta que o modelo, né, um modelo de monopólio vai responder. Aí você vai precisar desenvolver essa resposta apresentando o modelo do monopólio. Entendeu? Ótimo. As variáveis podem ser de dois tipos. Elas podem ser endógenas ou dependentes, ou exógenas ou independentes. As variáveis endógenas ou dependentes são aquelas cujos valores pretende se encontrar ao solucionar o modelo, tá? Você tem lá uma regra de comportamento e você gostaria de encontrar o valor olha, eu quero saber uma coisa, se eu estabelecer a R$50 o quilo da banana, eu vendo alguma? Uma pergunta, você pode fazer, e se você tiver os dados, você pode responder. Aí você vai fazer, vai chegar não, aí a quantidade demandada é negativa, sei lá, né? Ou a quantidade demandada é 0, ou é 1, não vale a pena para você, tá? Então, a variável endógena é aquela que você quer descobrir, é a variável dependente. Ela é originada dentro ou internamente ao modelo. A forma genérica de expressar uma equação, né? Uma equação aqui linear, uma função linear, uma função assim, com esse formato, isso aqui é uma linha reta, tá? Acredite. Seria essa, y é igual a x mais b. Isso aqui se chama equação genérica, a equação genérica da função de primeiro grau, tá? Equação genérica. Então, nós temos aqui y é igual a x mais b. Só para você se localizar, quem que são esses caras, essa equação representa um gráfico, tá? Um gráfico com uma linha reta. Ela é positivamente inclinada por causa desse mais, tá? Este Bzinho é chamado de coeficiente linear e ele representa o intercepto aqui dessa curva com o eixo y, tá? Esse aqui é o Bzinho. Aqui nós temos também a inclinação dessa curva e essa inclinação é o Azinho e ele se chama coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular é o que fala do ângulo e o coeficiente linear é o que fala do intercepto, tá bom? Ok, então você sabe quem é o A e você sabe quem é o B. Já falaremos mais sobre coeficientes, tá? Agora, nós temos aqui, então, dois coeficientes, A e B, e temos x e y, que são as variáveis. Porque o A e B, eles não vão variar, tá? Vocês já vão descobrir. E o y e o x é o que vão variar. Então, quando eu atribuo um valor para x, eu descubro o valor de y. Veja, se eu ficar mudando aqui x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, eu vou achar valores distintos para o y. Significa que quem é determinado nesse tipo de modelo é o y. Então, o y se chama variável endógena, variável determinada pelo modelo. Esse modelo explica esta variável. Através desse modelo, eu consigo saber o valor dessa variável. Por exemplo, no caso da função consumo, eu vou escrever a função consumo para vocês, embora seja lá tema de macro, tá? Função consumo, ela é assim. Tá? Consumo é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a renda, tá? Veremos mais para frente. Significa que o quê? Que com este modelinho aqui, se eu souber o valor do consumo autônomo, se eu souber o valor o tanto que as pessoas costumam gastar da sua renda para consumir, eu consigo determinar o valor do consumo dessa economia, tá? Então, esta aqui é a nossa variável dependente, ela é calculada a partir do modelo. O outro tipo de variável é chamada de exógena ou independente.
que são aquelas cujos valores são, por hipótese, determinadas por forças externas ao modelo, ou seja, são originadas exteriormente. No caso, vai ser o x. O que determina o x? Sei lá. Como assim, sei lá? Sei lá, esse modelo não explica. Quando eu falo que o consumo depende da renda, eu só estou explicando o consumo. Ó, como é que você explica o teu consumo? Ah, eu explico o meu consumo porque eu ganho tanto. Como é que você me explica, fulaninho, que você consegue gastar R$ 500 com pão, sei lá, meio exagerado, R$ 500 com pão por mês? Como é que você me explica isso? Bom, eu te explico isso porque eu gosto de uma padaria francesa e porque eu tenho renda para isso, tá? Tá, e como é que você explica a sua renda? Não, isso não é problema seu, certo? Quando a pessoa está perguntando para você como você determina o seu consumo, você responde: eu determino meu consumo com base nos preços e na minha renda. Aí alguém pergunta: e como você determina a tua renda? Bom, para eu determinar outra renda, eu preciso de outro modelo que explique o que determina a minha renda. Mas neste modelinho de consumo, o consumo é a variável dependente e a renda é a variável exógena. A renda não é explicada aqui, a renda é explicada por um outro modelo, um modelo de renda, certo? Então, aqui nós temos variáveis que são determinadas por forças originadas externamente, tá? Que você não tem controle, que não cabe a este modelo explicar. Por exemplo, o consumo é uma função da renda, tá? O consumo é uma função da renda. O que eu estou querendo dizer com esse modelinho, essa simples função? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu explico o consumo através da minha renda. O quanto de renda eu tiver vai determinar o meu consumo. Ceteris paribus, o resto eu considero constante, tá? Então, essa aqui será a variável explicada, tá? A variável que está sendo explicada, e esta é a variável explicativa. Essa daqui é a variável endógena, cujo modelo vai explicar. Esta aqui é a variável exógena. Como é que você determina a renda? Veja, não está aqui, está fora. A renda está em outro modelo. Renda é uma função de blá, 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 de outras coisas. Não está explicada aqui, está explicada fora, tá? Agora, por isso ela é chamada de variável exógena. Não interessa aqui como que ela é explicada, porque senão você não pararia nunca. Você sempre teria uma coisa explicando a outra, tá? Aqui só nos interessa consumo. Vamos lá. Então, falamos das variáveis, daquilo que varia. Todas elas variam. Se a renda for maior, o consumo também aumenta. Já as constantes, como o nome diz, são... Eu com meus Z's aqui, né? Vamos fazer concordância. São magnitudes que não variam, tá? São magnitudes que não variam, como o nome já diz. Porém, a constante ela pode ser associada a uma variável, tá? Por exemplo, 2p. O p é a variável. Se eu colocar aqui 2 vezes p, para compor uma equação, por exemplo, então ela vai mudar de nome, ela vai se chamar coeficiente. Então, no nosso caso lá, na equação genérica, y é igual a x mais b, tá? Quando eu coloco esta constante na frente do x, eu estou dizendo que a relação entre y e x depende do valor dessa constante. Ela vai dar o comportamento desta variável. Portanto, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma constante. Mas como essa constante está associada a uma variável, ela vai se chamar coeficiente, tá? Certo? Vamos apagar aqui. Quando utilizamos uma letra para definir a constante, ela vai se tornar uma constante variável. Em vez de eu colocar 2p, eu posso colocar AP, tá? Então, veja, se eu fizer esse tipo de representação, então ela vai ser chamada de constante variável. Por quê? Porque ela é uma constante, no sentido de que ela está associada a uma variável, mas ela, como foi representada por uma letra, significa que ela pode ter mais de um valor. Então, se isso acontecer, ela vai receber ainda um outro nome para que a gente não confunda. Vai ser um parâmetro, tá? Ou constante paramétrica. Nós vamos utilizar menos os parâmetros no nosso curso, porque a maioria das vezes nós usamos os coeficientes e as variáveis, tá? O parâmetro, poucas vezes, talvez em macro, uma vez ou outra, internacional, mas muito pouquinho. Você nem vai mais lembrar que é parâmetro lá, agora é constante. Variáveis e coeficientes, sim, aí se a gente usa mais, tá? Bom, a gente viu os ingredientes do modelo.
A gente viu os elementos ali, tá? Agora a gente vai ver como que faz para misturar essa massa. Agora nós vamos continuar nossa receita e vamos ver aquelas instruções. Instruções para mistura da massa. Primeiro acrescente tal. Mais ou menos o que a gente faz com a equação. As equações, elas representam a forma pela qual essas variáveis se relacionam no modelo, tá? Você não pode colocar o fermento já no começo da massa e já colocar no fogo. Você tem que deixar a massa descansar. Existem regras, tá? E essas regras também têm que ser seguidas para que o bolo fique bom no final. Também economia sim, tá? Então você vai precisar de algo que mostre para você como que essas variáveis se relacionam nesse modelo. Então existem 3 tipos: as equações de definição, as equações de comportamento e as condições de equilíbrio. As equações de definição, elas vão estabelecer uma identidade entre duas expressões alternativas que possuem exatamente o mesmo significado, tá? São definições simplesmente, são definições. Por exemplo, lucro. O lucro é definido como as receitas, a totalidade das receitas menos a totalidade dos custos, tá? Então eu estou definindo, eu estou dando outras possibilidades de descrever a mesma coisa, porque às vezes eu não tenho a informação sobre lucro, mas eu tenho as receitas e as despesas, então eu posso chegar nesse valor. Ou eu só tenho as receitas e o lucro, isso me permite calcular os custos, tá? Então são equações das mais básicas, as equações de definição. As equações de comportamento são mais interessantes para nós, porque elas falam justamente como que essas variáveis vão se comportar diante de mudanças em outras variáveis. Por exemplo, no nosso exemplo já dado, quando o mercado faz uma promoção de banana, o que acontece com a demanda? Bom, o esperado é que a demanda aumente. Mas existem situações, como aqueles casos que eu falei da medicina, né? Existem situações que o coração é diferente, ele não se comporta como a maioria. Ele é um caso raro, tá? Então aquele caso exige um entendimento diferente. Assim também é com a economia. Em geral, você tem um comportamento geral de consumo, de investimento, de gasto do governo, um comportamento esperado. Mas sempre vamos trabalhar com os comportamentos de exceção. Sempre tem casos à parte. E esses casos o CESP adora, ele sempre cobra as exceções, tá? Mas para você entender a exceção, para que o médico chegue a estudar doenças raras, evidentemente ele teve que primeiro estudar o caso mais comum. É o que nós fazemos aqui também. Então, a equação de comportamento vai mostrar como que essa variável se comporta. Ou seja, bom, o consumo é uma função positiva da renda, certo? Certo. Então, como é que o consumo vai se comportar, consumo de banana, se a renda aumentar? Bom, o consumo vai aumentar também. Tá. Muito bem. Então, eu tenho uma equação que mostra este comportamento. Aqui nós temos como exemplo uma função de custo, que nós vamos ver em micro na teoria da firma, tá? Custo é igual a 20 mais 2 vezes a quantidade. E uma outra função de uma outra empresa, que está escrito assim, custo é igual a 100 mais quantidade ao quadrado. Você veja que não são apenas duas equações diferentes, números diferentes. São 2 tipos de equação. Isso aqui é uma equação linear, ou seja, a relação entre o custo e a quantidade ela é positiva. Este aqui é uma equação de segundo grau. Então, nós sabemos que o custo vai ser assim, ele vai aumentar nesse formato, tá? Então, veja que o comportamento da variável é diferente. Mesmo sendo a variável custo, ela tem um comportamento diferente. Nesta empresa aqui, ela cresce, tá, de forma exponencial. E aqui, ela cresce multiplicando por 2 apenas, certo? Então, são comportamentos distintos. Terceiro, nós temos a condição de equilíbrio, super importante para micro e para macroeconomia. Condição de equilíbrio é uma equação que descreve um pré-requisito para o equilíbrio no sistema. Nós vimos lá na aula sobre princípios de economia que o sistema tende ao equilíbrio, tá? Os mercados tendem ao equilíbrio. Isso nós veremos em vários mercados, em todos os mercados da economia. Então, a condição de equilíbrio vai descrever como que esse equilíbrio acontece, qual é a condição para que ele se estabeleça. Por exemplo, no modelo mais simples de mercado, nós temos que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Isso aqui é uma condição de equilíbrio. Isso aqui vai nos dar o equilíbrio do sistema. Nós vamos ter uma curva de demanda assim, que vamos estudar com calma, uma curva de oferta assim, e nesse ponto onde elas se cruzam, nós temos demanda igual a oferta. Esse daqui é o equilíbrio. Qualquer ponto fora dele é um ponto instável, mas as forças de mercado puxam para este ponto aqui do equilíbrio, certo?
A condição de equilíbrio é essa daqui. Quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Temos vários outros exemplos que poderiam ser mencionados, como por exemplo na macro modelo keynesiano, que vai igualar a poupança e o investimento. É também um pré-requisito para o equilíbrio no modelo simples, tá? Muito bem, então vimos aí os modelos econômicos. Agora eu gostaria de finalizar com vocês essa parte de noções preliminares com mais um importante conceito, que é o conceito de curva de possibilidade de produção. Costuma ser bem cobrado em provas do CESP, na nossa prova tem sido menos cobrado, acho que já foi cobrado bastante e eles já não estão mais repetindo. Mesmo assim, entenda, saiba, porque ele é bem relevante, tá? Curvas de possibilidade de produção fala das possibilidades que uma economia tem de escolher a sua produção, tá? É um modelo bem simples, onde nós vamos considerar uma economia simples que produz apenas 2 tipos de bens, por exemplo, vestuários e alimentos, computadores e bens agrícolas. Você não precisa ser um único produto, como banana, pode ser um grupo de produtos, como alimentos, tá? E nós vamos verificar qual é o máximo que essa economia pode produzir, de acordo com os fatores de produção que ela dispõe. Fatores de produção são a terra, que bem menos falado, a gente quase não vai mencionar, mas enfim, na noção clássica, a terra, o capital e o trabalho. Sempre vamos considerar na nossa função de produção o capital e o trabalho, e principalmente o trabalho, tá? Então nós vamos ver, bom, essa economia ela tem tanto de trabalho, tanto de capital, qual é o máximo que ela consegue produzir, certo? Qual é o máximo que ela consegue produzir essa pequena ilha que tem 100 pessoas trabalhando e tem 5 hectares para plantar, tá? Então ela tem terra e ela tem mão de obra, e qual é o máximo que ela consegue? O máximo que ela consegue, se todo mundo estiver trabalhando, se ninguém estiver doente, perdão, e se toda essa área for aproveitada, está especificado aqui, por essa curva, tá? Mas ela pode usar essa terra, por um lado, ela pode usar para plantar milho, por outro, ela pode usar para plantar café. Simplificando mais ainda, você pode fazer essa curva tanto com grupos de bens, como eu falei, como com 2 produtos, como eu estou fazendo agora. Tanto faz, esse que se especifique. Bom, se nós utilizarmos mais pessoas para produzir café, tá? A gente quer produzir mais café, tá? 100 quilos aqui, então nós vamos produzir menos, tá? Menos, era milho, né, que eu tinha falado, menos milho, tá? Se nós quisermos produzir mais milho, produziremos menos café. Mas se estivermos utilizando todos os recursos, nós estaremos nesta fronteira, nesta curva, tá? É basicamente isso que o modelo vai falar. Mas vamos ser um pouquinho mais específicos e vamos fazer do jeito certo. O modelo começa com hipóteses. Por que eu preciso de hipótese? Pelo seguinte, o modelo é uma representação grosseira da realidade. Aqui está a realidade. Vamos desenhar aqui o mundo, tá? Esse aqui é o mundo, esse aqui é a Europa, este aqui é o Brasil, América Central, Estados Unidos, Canadá, tá? Aqui estamos a África, a Ásia, a Austrália, o Japão, tá bom? Aí, ó, perfeito. Esse acho que foi o melhor desenho que eu fiz hoje. Então, o que nós temos aqui? Esse aqui é a realidade concreta, tá? São as coisas que acontecem. Nós não temos a pretensão de explicar tudo. Então, nós queremos explicar o consumo de países pobres. Ok, consumo dos países africanos. Então, nós vamos selecionar aqui, países africanos. Muito bem. Agora, nós vamos falar do consumo dos países mais pobres. Vamos pegar Serra Leoa, em algum lugar aqui. Se eu estiver errado, não brigue comigo. Tá? Vamos pegar Serra Leoa. Vamos pegar Guiné-Bissau, que eu sei que é pra cá. Pronto. Guiné-Bissau. Também é bem pobre. Guiné-Bissau, tarará. Você quer descobrir o consumo aqui desse negócio aqui, certo? Aí você vai descrever uma função de consumo. Olha, quase toda a renda desse povo é gasto com comida, então, com elementos básicos. Então, nós temos aqui 0,9 da renda. O que significa isso? Que 90% da renda desse grupo aqui é utilizado com consumo, tá? Certo? Para que eu chegasse nessa conclusão, eu precisei assumir algumas hipóteses. Por exemplo, eu precisei assumir que o consumo depende só da renda, ceteris paribus. Eu precisei assumir que os mercados estão em concorrência perfeita, por exemplo.
que significa isso? Que não tem monopólio, porque o monopólio ele distorce esses preços aqui, tá? Eu precisei assumir que a Guiné-Bissau não vai de uma hora para outra abrir o seu comércio assim e sair comprando, sair vendendo seus produtos para o resto do mundo e a sua situação vai melhorar muito rapidamente. Eu não vou considerar isso. Eu vou fechando o modelo, tá? Eu vou reduzindo o escopo desse modelo. É como se eu pegasse um microscópio e fosse aproximando cada vez mais, selecionando a minha bactéria e cada vez mais eu chego mais perto. Primeiro eu entendo, é uma bactéria. Depois, é uma bactéria assim. É uma bactéria que a mitocôndria da bactéria ela funciona assim. A proteína da mitocôndria da célula da bactéria funciona assim. Você vai fechando, tá? Assim como você faz análise científica, você vai fechando e você vai colocando hipóteses. Mas e se acontecer isso? Não. Eu vou considerar que não vamos ser atingidos por novas doenças. Aqui nós vamos considerar isso. Tá? Então você vai colocando uma caixinha, você vai fechando. A hipótese ela diminui, ela restringe o teu modelo. Se o teu modelo, ao contrário, for muito aberto, por exemplo, quero esclarecer como é o consumo no mundo, provavelmente ele seja muito pouco prático, tá? Porque o consumo varia muito. Difícil você especificar o comportamento do consumo na África e querer comparar com o consumo nos Estados Unidos. Tem outras, é totalmente diferente. Nos Estados Unidos se consome de um padrão diferente, uma quantidade diferente. O povo aqui também poupa, também investe, também fazem outras coisas. Certo, gente? Então isso tudo é para dizer a importância da hipótese. Ela restringe o modelo. Mas em compensação, quanto mais restrito, menor for o seu objeto, mais clareza, mais conclusões importantes aquele modelo vai tirar para você, tá? Deixa eu puxar aqui o... Tá. Então vamos às hipóteses da curva de possibilidade de produção. Primeiro, os recursos produtivos são fixos ou constantes. Eu estou admitindo que você tem aquelas 100 pessoas vivendo na ilha e aqueles 5 hectares de terra. Só, isso não vai mudar. Que o conhecimento tecnológico, o know-how é constante, que de uma hora para outra essas pessoas não vão se conectar à internet e de repente ter acesso ao conhecimento. Isso mudaria o modelo. Assume-se também 2 produtos, como eu falei, grupos ou classes de produtos, milho e soja, produtos agrícolas industriais, arroz tipo 1, arroz tipo 2, tá? São 2 produtos ou grupo de produtos e eles são produzidos, né, nessa economia. Essa simplificação permite que a gente faça uma análise em um gráfico bidimensional. Se eu colocasse muitos produtos, eu teria que fazer outros tipos de gráfico aqui. A noção de escassez que comentamos, né, que a escassez como objeto, é ilustrada no gráfico da curva de possibilidade de produção. Dados os recursos limitados, o aumento da produção do bem B só será possível se houver redução do bem A. Lembra que eu falei? Aqui está a curva. Você quer produzir milho e quer produzir soja. Não lembro agora o outro bem. Para eu produzir mais milho, eu produzo menos soja. Para eu produzir mais soja, eu produzo menos milho. Então, para que eu produza mais soja, eu preciso reduzir o milho. Então, isso daqui mostra a noção de escassez, que eu preciso alocar recursos, tá? As combinações possíveis, na verdade, eu não preciso usar todos os meus recursos para produzir só milho ou produzir só soja. Eu posso fazer uma combinação. Então, as combinações possíveis são mostradas nos pontos da curva, tá? Por exemplo, esse ponto A, tá? Nesse ponto A, eu vou produzir essa quantidade do bem A e esta quantidade do bem B. Neste ponto C, a minha quantidade distinta, tá? São pontos que estão na área sob essa curva, certo? Agora, existe também a possibilidade de eu produzir B menos dos 2 bens? Existe, tá? Claro que existe, eu posso produzir isso aqui. Ocorre que se eu produzir a quantidade B, eu não estou usando todos os meus recursos. Existem recursos ociosos. Então, neste ponto aqui, nesta fronteira de possibilidade de produção, pontos sobre a curva, representam pleno emprego dos fatores de produção, tá? Pleno emprego dos fatores de produção. Todos os meus recursos estão sendo devidamente empregados. Os 100 trabalhadores e os 5 hectares de terra estão sendo utilizados para a produção de milho e soja. Agora, se 20 trabalhadores não trabalharem, ficarem indignados, não quero trabalhar, e você não utiliza toda a terra, então significa que há recursos ociosos, que há desemprego dos fatores, tá? Então, você está num ponto aquém da curva.
E o conjunto de pontos que compõem a curva é denominado fronteira de possibilidade de produção, porque aqui mostra o máximo que essa economia pode produzir se ela utilizar todos os recursos que ela tem disponível, tá? Um ponto fora da curva aqui seria desejável, não seria? Que nós estamos produzindo mais dos dois bens. Ocorre que esse ponto aqui não está disponível, porque nós não temos pessoas suficientes, nem terra suficiente para produzir essa quantidade. Tá? Então, isso aqui está fora da minha fronteira. É possível que essa curva aqui aumente, ela venha para cá, ela se desloque? É possível. Digamos que lá o Japão mande um drone, ele vem voando aqui e fala assim: oi, Ilha, tudo bom? Então, eu trouxe aqui um chip para vocês que vai fazer vocês melhorarem aí o programa de computador aí de vocês, e vocês vão aprender bastante sobre milho e soja e vão aumentar a produtividade. Ah, que bom, que bom. Então, esse aumento aqui, ou seja, uma quebra de hipótese, tá? Aqui você está admitindo que a tecnologia vai aumentar. Se você fizer isso, por exemplo, que aumente a produtividade, nós vamos ter um deslocamento da curva. Se chegarem mais pessoas, né? Chegarem um monte de gente que resolveram morar na ilha, então nós vamos ter mais fatores de produção, isso vai deslocar a curva. Tá? Ah, e se agora eram 5 hectares, mas agora se descobriu que na verdade tem mais terra disponível. Isso desloca a curva. Tá? E por outro lado, se cair uma tempestade que destrua as nossas lavouras, isso pode deslocar a curva para dentro. Certo? Por que vai deslocar para dentro? Porque está reduzindo os seus recursos disponíveis. Ah, e se acontecer uma guerra e metade desse povo morrer? A curva se desloca para dentro, porque você tem menos pessoas e a tua fronteira fica menor. Tá bom, gente? Então, tá bom, gente. Então, a diplomacia, esse caminho que você escolheu, é um caminho árduo, é uma escalada, tá? É uma maratona, uma escalada, como queira, é algo lento e duro e difícil, que requer muito esforço e dedicação. Mas uma boa notícia é que você acabou de terminar o primeiro módulo de economia, tá? De microeconomia. Você já tem as noções gerais, você já entende mais ou menos como pensa um economista. Isso te gabarita, isso te habilita a você partir agora para um tema mais complexo, que é a teoria do consumidor, que trabalharemos no módulo 2. Então, conte comigo aí nessa caminhada, a nossa caminhada ainda é longa, mas passo a passo nós vamos chegar lá, tá bom? Um abraço, obrigada por estar comigo nesse módulo e nos vemos então no módulo 2. Tchau, tchau!